no nome do Senhor. Ainda bem, irmã Deus, né, que eu conheço. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos nessa noite num culto de libertação. E eu gostaria de ler um texto muito conhecido pela igreja, onde nós vamos estar meditando e refletindo um pouquinho nessa noite. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, gostaria que abrisse no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós vamos estar meditando nestes versículos aqui nessa noite. Depois que eu fizer a leitura, você pode continuar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar meditando aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Todos encontraram? Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que quer que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado o nome do Senhor nessa noite. Meus amados e queridos irmãos, como eu já disse aqui nesta noite, o texto que nós acabamos de ler aqui neste momento é um texto muito conhecido pela igreja. Eu creio que a maioria, eu creio que até mesmo todos aqui já tiveram a oportunidade de estar lendo sobre este texto. E quando nós lemos este texto aqui, a primeira observação que eu faço neste texto aqui nesta noite é de um homem que não perdeu a oportunidade. E eu creio que nessa noite nós estamos aqui neste culto de libertação, e eu quero te dizer nessa noite que nesta noite é a oportunidade de você orar pelo seu milagre. Nessa noite é a oportunidade de você ser liberto. Nessa noite é a oportunidade de você estar orando para um ente querido que precisa de libertação. Nessa noite é uma noite de oportunidade para você estar orando para alguém que precisa ser liberto das drogas, da prostituição, do pecado. Esta é uma noite de oportunidades, onde nós vamos estar clamando daqui a pouco. E eu creio no Jesus que faz milagre, eu creio no Jesus que liberta, eu creio no Jesus que age de uma maneira sobrenatural no nosso meio. Quando nós olhamos o texto aqui nessa noite, nós podemos observar que este cego, ele não perdeu a oportunidade. Aquela ali seria a última oportunidade daquele cego, porque Jesus ele estava passando por Jericó, e ali seria a sua última passagem, porque Jesus estava passando de Jericó para Jerusalém, e indo para Jerusalém ele não mais voltaria, porque ali ele seria preso, julgado e crucificado. Aquele cego, ele não perdeu a oportunidade, e sabendo que era Jesus, ele clamava. Ei, você que está presente aqui nessa noite, esta noite é a oportunidade de você estar clamando, esta noite é noite de você estar orando, esta é noite de você estar buscando a parte do autismo, porque eu creio que Jesus, ele tem algo para você aqui nessa noite, ele tem algo sobrenatural para a sua vida nessa noite, e eu creio que o milagre vai acontecer na tua vida nessa noite. Aquele cego, ele se encontrava à beira do caminho, pedindo esmolas. Aleluia, eu creio a humilhação que aquele cego passava.
se encontra à beira do caminho, humilhado por causa do pecado, humilhado por causa das perseguições, humilhado por causa do problema que você está enfrentando, humilhado por causa da luta pela qual você está passando, mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus Cristo de Nazaré, Ele se encontra presente aqui nessa noite, e o que nós temos que fazer nessa noite é clamar, é pedir ao Senhor Jesus, é chegar aos pés do Senhor, assim como este cego chegou aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, aquele cego, ele não perdeu a oportunidade, e eu quero dizer para você e para mim aqui nessa noite, que nessa noite nós não venhamos perder a oportunidade de buscar a presença de Deus, que nessa noite nós não venhamos perder a oportunidade de estar orando pela nossa família, que nessa noite nós não venhamos perder a oportunidade de clamar ao Senhor Jesus pelo milagre na nossa vida. Eu não sei qual o milagre que você precisa nessa noite, eu não sei qual a luta que você está enfrentando nessa noite, eu não sei qual a tempestade pela qual você está passando nessa noite, eu não sei a crise que você está enfrentando nessa noite. De repente você entrou aqui nessa noite preocupado com o ente querido que está na tua casa, de repente você entrou aqui nessa noite enfrentando uma grande tempestade, a tempestade da doença, a tempestade do problema na sua família, a tempestade de um vício, a tempestade de um filho nas drogas, a tempestade de um ente querido precisando de libertação. E eu quero te dizer nessa noite, não perca a oportunidade de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor pelo teu milagre nessa noite, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele realiza milagre, Ele realiza o sobrenatural, e Ele está presente aqui nessa noite. Então abra o teu coração nessa noite e creia no milagre nessa noite. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, no texto que nós temos aqui nessa noite, nós podemos fazer algumas observações e tirar de lição para a nossa vida. A primeira observação que eu faço no texto nessa noite: Bartimeu buscou Jesus na hora certa. Vamos ver aqui no versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E eu quero dizer para mim, para você nessa noite, esta noite, este momento, agora é o momento certo de nós buscarmos ao Senhor. Você está no lugar certo, aleluia, você está na hora certa, e este é o momento certo de nós buscarmos ao Senhor nessa noite. Deus, Ele tem um milagre para você, Deus, Ele tem uma resposta para a sua oração, Deus tem algo sobrenatural a realizar aqui nessa noite. Esta é a hora, este é o momento, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está falando no meu e no seu coração aqui nessa noite. Bartimeu buscou Jesus na hora certa. E quantas pessoas estão precipitadas? Quantas pessoas precipitadas buscando o Senhor, no momento errado, nos lugares errados. E hoje, nessa noite, a sua vida aqui neste lugar não foi em vão. Foi o Espírito Santo de Deus que te conduziu aqui nessa noite, porque Deus, Ele tem uma palavra para você, Deus, Ele tem uma resposta para você nessa noite. Esta noite é a hora, esta noite é o momento, é você clamar, é você levantar a tua voz nessa noite, e o milagre vai acontecer na tua vida. Quem sabe nessa noite você entrou aqui pensando: mas você não sabe o problema que eu estou enfrentando, você não sabe a luta pela qual eu estou passando. Meus queridos e amados irmãos, de repente eu não sei o problema que você está enfrentando, a luta que você está passando. De repente o pastor Josias não sabe, de repente o presbítero Cláudio não sabe, mas eu quero te dizer nessa noite: Jesus de Nazaré, Ele sabe qual é o teu problema, Ele sabe qual é a tua dificuldade, Ele sabe qual é a tua luta aqui nessa noite. Ele não se esqueceu
Quando Jesus, aleluia, da passagem que fala sobre a viúva de Naim, aquela mulher estava saindo da cidade com uma grande multidão, aquela mulher chorava, aquela mulher estava desesperada, levando seu único filho para ser sepultado. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele vinha com uma grande multidão. O que eu acho interessante naquele texto, que a palavra fala que Jesus, fitando o olhar diretamente para ela, disse para aquela mulher: não chores. O Senhor Deus, ele se compadeceu daquela mulher. E eu quero te dizer nessa noite, eu não sei o teu problema, eu não sei a tua luta, eu não sei a tempestade que você está enfrentando nessa noite, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus de Nazaré, ele olha diretamente para você aqui nessa noite, e ele diz para você nessa noite: não chores. Ele tem compaixão de você, ele se compadece de você, ele sabe a sua luta, ele sabe a tua dificuldade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Segunda coisa que nós podemos observar no texto que nós temos aqui nessa noite: Bartimeu buscou a pessoa certa. Aleluia. Ainda no versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou seja, Bartimeu, ele buscou a pessoa certa. E eu creio que nessa noite eu estou falando com um povo que está buscando a pessoa certa, que está buscando Jesus de Nazaré. Eu creio que eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que está buscando um Deus que faz milagre, um Deus que opera de uma maneira sobrenatural no nosso meio. Ei, nós estamos buscando a pessoa certa. Quantas pessoas lá fora estão batendo em outras portas? Quantas pessoas lá fora estão buscando até mesmo a ajuda do homem? Mas nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está pelejando por você nessa noite. Ele está com as mãos estendidas sobre você aqui nessa noite. E eu creio que o milagre vai acontecer nessa noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque nós estamos buscando a pessoa certa nesta noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, e é Ele que nós estamos buscando aqui nessa noite. Independentemente de como você entrou aqui nessa noite, de repente você entrou aqui passando uma grande luta, de repente você entrou aqui com medo, de repente você entrou aqui desesperado, preocupado com a sua família, preocupado com essa tempestade. Eu quero te dizer nessa noite: se coloque diante do Deus Todo-Poderoso, e o milagre vai acontecer na sua vida. Releva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E é este Deus que está presente aqui nessa noite. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, e Ele está presente aqui nessa noite. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Terceira coisa que nós podemos observar no texto que nós temos aqui nessa noite: Bartimeu buscou Jesus com perseverança. Aleluia. No versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ainda no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eita glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, outra observação que eu faço aqui nessa noite, que de repente o problema que você está enfrentando nessa noite, de repente a tempestade pela qual você está passando nessa noite, a dificuldade, a doença, a perseguição, a luta que você está enfrentando nessa noite, de repente ela está tentando impedir você de clamar nessa noite, de repente ela está tentando parar você nessa noite, mas aquela multidão tentava parar aquele cego, mas a palavra do Senhor fala que ele continuava a clamar. Eu quero te dizer nessa noite, independente da luta que você está passando, independente da dificuldade que você está enfrentando nessa noite, a perseguição pela qual você está passando,
te parar, as dificuldades não podem te parar, porque maior é o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Aquelas multidão, e muitos o repreendiam para que se calasse. De repente esse problema está tentando calar o teu clamor. De repente esse problema está tentando fazer você parar de orar. Esse problema está tentando fazer você parar de buscar a presença de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, quanto mais nós oramos, mais intimidade nós temos com Jesus. Quanto mais nós oramos, mais intimidade nós temos com o Espírito Santo. Nós ouvimos a voz de Deus e nós somos guiados pelo Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer nessa noite, independente da luta que você está passando nessa noite, independente do problema que você está enfrentando nessa noite, independente da dificuldade, independente da perseguição, independente do desânimo, comece a clamar o nome do Senhor nessa noite, comece a falar com Jesus nessa noite, e o milagre vai acontecer na sua vida, o milagre vai acontecer na tua casa, e o Senhor Deus vai te fortalecer nessa noite, para que você possa continuar caminhando na presença dEle, buscando a presença dEle. Aleluia. Aquele cego ele perseverou. Aquele cego ele perseverou. Ele estava à beira do caminho, aleluia, mendicando. Mas quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar. E quantas pessoas, meus queridos irmãos, que estão à beira do caminho, aleluia, nas drogas, que estão à beira do caminho na prostituição, que estão à beira do caminho no pecado, que estão à beira do caminho na idolatria, que estão à beira do caminho fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor e não tem força para clamar. Mas aquele cego, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Em outras traduções, tenha misericórdia de mim. Eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite, mas se nessa noite as tuas palavras forem apenas: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Comece a clamar nessa noite, porque Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo a tua oração nessa noite. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua dificuldade nessa noite. Quem sabe nessa noite você entrou aqui triste, porque tem alguém nas drogas. Quem sabe você entrou aqui nessa noite triste, porque tem um ente querido seu enfermo. Quem sabe você entrou aqui nessa noite triste, porque você está enfrentando uma grande tempestade dentro da tua casa. Mas eu quero te dizer nessa noite: Alamanto e decanta, alabassurianta, alabanai. O Deus Todo-Poderoso está presente aqui nessa noite. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as tuas dificuldades. Aleluia. Se você clamar nessa noite, assim como aquele cego clamou, o milagre vai acontecer na sua casa, o milagre vai acontecer na sua vida, o sobrenatural vai acontecer na sua vida, milagres vai acontecer no nosso meio, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aquele cego foi perseverante. Meus queridos e amados irmãos, quarta coisa que nós podemos observar: Bartimeu buscou Jesus com humildade. Ainda no versículo 47 e 48, ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Ou seja, aquele cego, ele buscou ao Senhor Jesus com humildade. Aleluia. Aquele cego, ele poderia estar gritando e falar: Jesus, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está vendo a situação pela qual eu se encontro. Mas aquele cego, ele foi humilde: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou seja, chamando Jesus de filho de Davi, reconhecendo Ele como Messias, ele falou: tenha misericórdia de mim, tenha compaixão
compaixão de mim, olha a situação pela qual eu me encontro, mas eu creio, aleluia, que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Amém, Jesus. É chegar diante do Senhor com humildade, meus queridos. Não é bater no peito, não. É chegar diante do Senhor Deus com humildade, assim como chegou aquele cego. Eu não sei há quanto tempo você está enfrentando essa luta. Eu não sei há quanto tempo você está passando por essa dificuldade. Eu não sei há quanto tempo você está passando por essa tempestade. De repente eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que o barco já está à deriva, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele não perdeu o controle da situação. Ele tem todo o controle da situação das mãos dele nessa noite. Basta você crer. Chegue diante do Senhor com humildade nessa noite e declare para Ele qual que é a sua necessidade. Declara para Ele qual que é o seu problema. Declara para Ele qual que é a luta que você está passando, qual que é o problema que você está enfrentando nessa noite, porque eu creio que Ele tem milagre para você aqui nessa noite. Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer aqui nessa noite e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, Jesus. Aleluia. Quinta coisa que nós podemos observar aqui nessa noite: Bartimeu buscou Jesus com desprendimento. Nós podemos olhar aqui no versículo 50, meus irmãos. Vamos no 49 e no 50. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. No versículo 50, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Meus amados e queridos irmãos, uma observação que nós podemos fazer nessa parte do texto aqui, que quando Jesus chamou aquele cego, ele imediatamente largou a sua capa e foi até o Senhor Jesus. E aquela capa era necessária para ele estar forrando o chão, para ele estar limpando a poeira. E eu creio que nas noites frias ele está cobrindo com aquela capa, mas quando Jesus chamou ele largando aquela capa e de um salto ele foi até o Senhor Jesus. Ei, meus queridos e amados irmãos, para que nós possamos alcançar algumas libertações, para que nós possamos alcançar alguns milagres em nossa vida, para que nós possamos ver o agir de Deus na nossa vida, nós temos que renunciar a algumas coisas na nossa vida. E eu pergunto para mim, para você que nessa noite, o que tem te prendido, o que tem impedido você de receber a tua vitória, o que tem impedido você de receber o teu milagre, o que tem impedido você de receber algo da parte de Deus nessa noite. De repente tem algo te prendendo nessa noite, e o Espírito Santo de Deus está chamando você nessa noite. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem de repente nos tentado nos impedir de receber o nosso milagre. E quantas pessoas, aleluia, por estarem presas nas drogas, por estarem presas no pecado, por estarem presas em tudo aquilo que não agrada ao Senhor, aleluia, não consegue chegar até Ele e receber a salvação, receber o milagre e ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus. Quantas pessoas não conseguem sair da beira do caminho? Quantas pessoas não conseguem sair da beira do caminho porque não conseguem largar a prostituição, não conseguem largar o pecado, não conseguem largar o adultério, não conseguem largar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia. E de repente você conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. De repente você conhece alguém na sua família que está à beira do caminho, e você está aqui nessa noite representando esse familiar. Você está orando por ele, e eu creio que o milagre vai acontecer e o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Aleluia! E eu falo para mim e para você nessa noite: se tem algo aqui nessa noite te prendendo, se
Se tem algo aqui nessa noite tentando impedir você de receber o teu milagre, eu quero te dizer nessa noite que você vem abrir mão de tudo aquilo que impede você de ter um encontro verdadeiro e genuíno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele cego, quando Jesus o chamou, ele não quis saber da capa, ele não quis saber de nada. Ele saiu da beira do caminho e foi ao termo do Senhor Jesus. Em sexto lugar, Bartimeu buscou Jesus com objetividade. Versículo 51 da palavra diz que lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Meus amados e queridos irmãos, Jesus ele fez uma pergunta para aquele cego: o que queres que eu te faça? Aquele cego ele poderia pedir tantas outras coisas. Aquele cego ele poderia pedir uma esmola. Aquele cego ele poderia pedir algo material para ele. Mas aquele cego ele buscou ao Senhor Jesus com objetividade e ele disse: mestre, que eu possa ver de novo. Eu não sei qual que é o milagre que você precisa nessa noite. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas que nessa noite você possa pedir ao Senhor com objetividade, e o milagre vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, Jesus. Foi assim que aquele cego fez. Ele tinha um objetivo, que era receber a sua cura. E eu creio que você que está aqui nessa noite, nós que estamos aqui nessa noite, nós temos um objetivo. Tem pessoas enfrentando tempestade, tem pessoas passando por lutas espirituais, tem pessoas enfrentando a enfermidade, tem pessoas orando por um ente querido que está nas drogas, tem pessoas orando por um ente querido que precisa de salvação. É buscar com objetividade e o milagre vai acontecer na sua vida. Nós estamos nessa noite em um culto de libertação. Louvado seja Deus. E qual que é o milagre que você precisa nessa noite? O Espírito Santo de Deus diz para mim e para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Deus ele tem um milagre para você nessa noite. De repente você entrou aqui nessa noite cansado. De repente você entrou aqui nessa noite preocupado com esse problema que você está passando. De repente as ondas estão fortes vindo contra o barco a ponto de afundar. De repente o barco já foi a pique e você não sabe o que fazer. Mas assim como os discípulos fizeram quando eles estavam dentro daquele barco, eles clamaram ao Senhor Jesus e Jesus acalmou aquela tempestade. Ele vai acalmar a tempestade que você está enfrentando nessa noite. Ele vai trazer a solução para o problema que você está enfrentando nessa noite. Deus ele tem algo sobrenatural para você nessa noite, para a sua família, para você nessa noite. Amém. Glória a Deus. E no versículo 51 diz: então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Meus amados, eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, aleluia, ele age de uma maneira sobrenatural. Meu Deus querido, ele age de uma maneira sobrenatural. E é este Deus que está presente aqui nessa noite, falando ao meu e ao seu coração. Ele tem milagres para a nossa vida aqui nessa noite. Aleluia, ele tem algo sobrenatural a realizar no nosso meio aqui nessa noite. Aleluia, eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando nessa noite, mas o Deus pelo qual nós servimos, ele se encontra presente na casa nessa noite, e ele quer operar de uma maneira sobrenatural aqui nessa noite. Então eu digo para você e para mim aqui nessa noite, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais aqui nessa noite, para que nós possamos enxergar os milagres que Deus vai operar aqui nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Verdade. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, se coloque de pé nessa noite. Oh, aleluia, o Senhor Deus, ele está presente aqui nessa noite. Aleluia, de repente você entrou aqui nessa noite, você se encontra ainda à beira do caminho. De
De repente você entrou aqui nessa noite e você ainda se encontra, aleluia, indeciso contra as coisas pelas quais você está passando, pelas quais você está enfrentando. Mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, o Jesus de Nazaré, Ele te chama nessa noite, e o Espírito Santo de Deus, Ele diz para mim e para você nessa noite: o que queres que eu te faça? E eu creio que o milagre vai acontecer na tua vida nessa noite. Saia da beira do caminho nessa noite, aleluia, se coloque na posição nessa noite, aleluia. De repente os problemas têm impedido você de orar, de repente as dificuldades têm tentado impedir você de buscar ao Senhor, de repente são várias situações que têm tentado tirar você da presença do Senhor, mas Jesus, Ele te chama nessa noite. Aleluia, nós estamos com culto de libertação nessa noite. E de repente você lembra de uma pessoa que está à beira do caminho, aleluia, espiritualmente mendigando, aleluia, espiritualmente mendigando, porque está no mundo das drogas, está no mundo da prostituição, está no mundo do adultério, está fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. De repente você tem um ente querido, um familiar seu que está à beira do caminho. Esta noite é a oportunidade de você estar orando por ele, esta noite é a oportunidade de você estar clamando por ele, para que o Senhor Deus venha libertá-lo em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos nessa noite, eu quero orar juntamente com você. Amém, Jesus. Senhor, dê liberdade. Aleluia, o Jesus que abriu os olhos daquele cego, é o Jesus que está presente aqui nessa noite. O Jesus que fez algo sobrenatural na vida daquele cego, é o Jesus que está aqui nessa noite. Ele está falando com pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas que se encontravam na beira do caminho ainda. Tem pessoas que estavam aqui nessa noite indecisas. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam se desprender de algo para ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa noite. Ele está tocando você nessa noite. Ele está te chamando nessa noite. Fecha os teus olhos nessa noite e começa a falar com Ele. Fecha os teus olhos nessa noite e começa a clamar. Aleluia, começa a clamar nessa noite. Começa a clamar nessa noite. Começa a falar nessa noite. Deus está presente na casa nessa noite. O Espírito Santo de Deus se encontra presente aqui nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Pai querido e Pai santo, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença. Ó Deus querido, a Tua palavra foi pregada aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus, eu quero orar nessa noite, ó Pai. Ó Deus querido, por aqueles que se encontram na beira do caminho. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Pai querido e Pai santo, estenda Tuas mãos nessa noite, ó Pai. Ó Deus, opera de uma maneira sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, ó Pai, se entrou alguém aqui nessa noite, ó Deus, precisando de alguma libertação em alguma área da sua vida, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, vai libertando ele nessa noite, vai libertando ela nessa noite, ó Pai, vai arrancando tudo aquilo, ó Pai, ó Deus, que não glorifica e exalta o nome do Senhor, ó Pai amado e Pai santo. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, ó Pai, vai visitando cada lar nessa noite, vai visitando cada casa nessa noite, ó Pai, ó Deus, e opera de uma maneira sobrenatural em cada casa, em cada família, Senhor. Vai libertando das drogas, vai libertando do álcool, meu Deus, vai libertando, ó Pai, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai quebrando, ó Pai, toda obra de macumbaria, meu Deus, vai quebrando toda obra de feitiçaria, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro ao Senhor nessa noite, eu clamo ao Senhor nessa noite, ó Pai, opera no nosso meio aqui nessa noite, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus Todo-Poderoso. Eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que cura. Ó Deus querido, eu creio que o Senhor é um Deus que cura. Meu Deus, eu creio que o Senhor é um Deus, ó Pai, que realiza o sobrenatural no nosso meio. Ó Deus querido, eu oro ao Senhor nessa
nessa noite, ó Pai. Meu Deus, todos aqueles que entraram aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus querido, com alguma enfermidade, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, ó Pai. Meu Deus querido, vai tocando agora, vai arrancando toda enfermidade, vai arrancando toda doença. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toda dor no corpo, meu Deus querido, vai libertando essa pessoa agora e vai curando agora, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro, Senhor, nessa noite, ó Pai. Eu creio no milagre, eu creio na libertação, eu creio na cura nessa noite, ó Pai. E o nome do Senhor, ó Deus, está sendo, ó Pai, glorificado e exaltado nessa noite.